Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, que seja a hora que você estiver vendo esta minha aula. Bom, para quem não me conhece, sou Luiz Otávio, professor de matemática aqui do Enseja pelo Educaf, né? Agora com o Polo Online. E é isso, ok? Ah, quem participou da aula de apresentação me conhece, sabe meus objetivos, né? Sabe da minha devoção pela educação e também repito aqui que estou disposto a ajudar você sempre, né? Esta aula aqui vai ser uma aula introdutória, aula de alguns conceitos básicos de matemática. Sei que muita gente tem dificuldade nisso daqui, então eu aconselho ver uma, duas, três vezes o quanto for preciso, trazer as dúvidas para a nossa aula que a gente deve marcar em breve de dúvidas, ok? Digo também para não se ater somente à minha aula, o YouTube, o Facebook e o Instagram está cheio de aulas que abordam exatamente esses assuntos de matemática, muito provavelmente algumas aulas até melhor do que a minha, né? Então, meu papel aqui é dar um direcionamento no que vocês precisam estudar, na cronologia certa do que vocês precisam estudar, né? Matemática é algo que precisa de estudo, de dedicação e de resolução de exercícios, ok? Enfim, vamos começar. Aqui é o nosso conteúdo de hoje, ok? A gente vai trabalhar com números, né? Números primos, números compostos, um famoso e temido, às vezes, um pouco MMC e MDC, com fatoração de números inteiros, né? E também de operações com frações, decimais e porcentagem. Todas essas matérias são muito importantes, caem bastante no Enem e, com certeza, também existem matérias no Ensejo, bem como também são conteúdos que podem ser aplicados no nosso dia a dia, ok? Todos esses conteúdos de matemática podem ser aplicados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Bom, o que significa múltiplos e divisores? E o que significa também aqui o nosso número natural? Né? Olha só, a gente tem o nosso número natural. O que significa? Vamos lá, em partes. Números naturais são números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito, né? E múltiplos e divisores, tá aqui, ó. Denominamos múltiplos de um número, o produto deste número por um número natural qualquer. Um exemplo, né, um bom exemplo disso é a nossa famosa tabuada, ok? Onde que a gente tem aí os múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? É 2 multiplicado a 0, a 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7, 10 e assim sucessivamente. Todos os valores, né, todos os números inteiros multiplicados por 2 são múltiplos deles, que também pode ser dito os números pares. Todos os números pares são aqueles são aqueles que são múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 10, 12, 14 e assim sucessivamente, ok? Aqui eu dei um exemplo, mas a gente também poderia colocar aqui, olha só, os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, ok? 12, 15 e assim sucessivamente. A gente vai somando 3 numa sequência e todos esses são os chamados múltiplos de 3, ok? Já divisores, ok? Os divisores de um número, ok? É o contrário, é o pensamento contrário. São aqueles números que dividem um número inteiro, originando um outro número inteiro. Ok? O número inteiro é aquele que não tem decimais, né? Os números naturais, ok? Então a gente tem, por exemplo, quais que são os divisores de 12, ok? 12, ele divide por 1. 12 dividido por 1 é ele mesmo. Estou acompanhando aqui, ó. 12 divide por 2, porque 12 dividido por 2 é exatamente 6. 12 divide por 3, que é exatamente 4. Divide por 4, que é exatamente 3. Divide também por 6, que dá 2. E divide também por 12, que é 1. Então, esses aqui, olha só, são os chamados divisores de 12, porque são os valores que dividem o 12 e o resultado dá um número inteiro. Entendeu? Outros números, eles vão dividir 12 sim, mas não vai dar um valor inteiro. Por exemplo, se eu dividir 12 por 5, 12 por 5 não dá um valor inteiro. Se você pegar aí na calculadora, né, vocês podem fazer isso na calculadora rapidamente, pegar 12 dividido por 5, vai dar o quê? 2,4. 2,4 não é um número inteiro. Portanto, 5 não é um divisor, né, de 12. Tudo bem? E a gente pode falar também
que 12 é divisível por 1, divisível por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12, tá? E esses valores que 12 é divisível são denominados divisores de 12, ok? Quando a gente fala divisores, né, só repetindo, não significa que outros números não divida, não o dividam, né? O 5 divide 12, mas não vai dar um valor inteiro, tá? É isso que significa, tá? Aí a gente tem alguns outros exemplos aí, olha só, para que os divisores de números também são fatores deles. A gente vai ver isso mais próximo. Parte da divisão ao lado, olha só, a gente tem aqui a fatoração do valor 56. A fatoração do valor 56. Ops. Tá aqui a fatoração do valor 56. Bom, parece um pouco errado isso daí, tem alguma coisa errada, alguma coisa que está errada agora que eu estou percebendo, então vocês vão me perdoar, tá? Porque tinha que ter aqui, olha só, ignorem isso, vamos fazer aqui, ó, 258 fatorado, isso daqui que é fatoração, ok? O que a gente tem que fazer? A gente vai colocar aqui 2. Não, galera, o que eu vou fazer? Minto. Vamos dar continuidade à matéria, que isso daqui eu vou explicar mais pra frente, que eu acho que vai ficar mais claro, ok? Bom, antes da gente falar de fatoração, que é o que eu estava fazendo, a gente precisa de aprender o que significa números compostos e números primos, né? Relembrar, para quem aí já estudou isso, ok? Os números primos são aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo. Né? Olha aí, ó. Dizíamos que número primo é quando possui exatamente dois divisores naturais, 1 e ele mesmo, né? Desconsiderando 1, ok? Os que estão em azul são os números que são primos. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. E por que eles são especiais? Porque eles são primos? Porque eles dividem por 1 e por ele mesmo e nada mais. Ok? Os divisores deles são só esses dois, não existem outros divisores. Né? A gente pode pegar aí o exemplo do 7. Né? Eu vou pegar o exemplo do 7 aqui para a gente conseguir entender. 7 divide por 1, ok. 7 divide por 2? Não. Divide por 3? Não. Divide por 4? Também não. Divide por 5? Também não. Divide por 6? Muito menos. Divide por 7? Sim. Tá? Então, olha só. Os números que dividem 7 é 1 e ele mesmo. Portanto, 7 é um número primo, ok? Esses números primos são importantíssimos para o estudo da matemática. Muito importantes, até assim, nas classes mais avançadas, ok? Porque eles são especiais de certa forma, ok? E número composto já é o contrário, são todos os outros, tá? Todos os outros que estão aí na tabelinha de 1 a 100, né? Que não estão pintados em azul. É porque eles dividem por 1, por ele mesmo, e dividem por algum outro número, tá? Eles podem ser divididos por algum outro número, que seja 5, 3, 4, 17, ok? E é isso. Ok? Aí, ó, aí a tabela ao lado destaca em azul os números primos e os brancos são compostos. Ok? Vou pegar aqui um exemplo de qualquer outro número composto. Vou pegar aqui o exemplo do 45. Tá? Chuta aí aqui, ó. Bingo. 45, a gente sabe, 45 divide por 5. Se você pegar aqui 45 dividido por 5, dá 9. Ok? Então, só dele dividir por 5, ele já deixa de ser primo. Porque para ser primo, repetindo, ele precisa apenas dividir por 1 e por ele mesmo. Ok? Igual o nosso exemplo aqui, o 7. Fatoração. Agora sim a gente vai entender o que significa aquilo que eu estava colocando o carroça na frente dos bois. O que é fatoração? Fatoração é a escrita de um número, olha só aqui, ó, no início. Fatoração é a escrita de um número com uma multiplicação. Essa daqui que é a melhor definição, ó. Por exemplo, o número 20. O número 20, ele pode ser escrito o quê? É igual a mesma coisa que 4 vezes 5. Tá? Então, eu fatorei 20 em uma multiplicação de dois termos, de dois elementos. Quais são esses elementos? 4 e 5. Ok? Porém, existe a fatoração interessantíssima e a principal e a mais importante, que é essa daqui, ó, eu vou destacar para vocês. É a fatoração em números primos, dizendo que a fatoração é completa por se apresentar só números primos. Aí a gente tem que a fatoração de 20 em números primos é o quê?
2 vezes 2 vezes 5. Olha só, eu posso falar que 20 fatorado, vou desmanchar, 20 fatorado em números primos é igual a 2 vezes 2 vezes 5. Porque 2 é um número primo, 2 também é um número primo e 5 também. Então, só tem número primo quando a gente faz a fatoração em produtos, né, de elementos, que só existe números primos, a gente vai estar fatorando ele em números primos. E aqui que a gente tem vários exemplos, olha só, vou dar um zoom aqui. 60 fatorado, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para fatorar 60? Ele é divisível por 2, né? Então, 60 dividido por 2 dá 30, ok? Então, 60 é a mesma coisa que 2 vezes 30. Aí a gente vem para 30. 30 também é divisível por 2, é um número par. Então, eu venho aqui e divido 30 por 2, dá 15. Então, 60 agora vai passar o quê? Ser 2 vezes 2 vezes 15. 15 é divisível por 3, né? 15 não é par. Então, o próximo número ímpar é 3. O próximo número primo é 3. Então, 15 divisível por 3, quando a gente divide 15 por 3, dá 5. Então, a gente já consegue escrever agora 60 dessa forma. Ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 5 só divide por 5, ok? Então, 5 dividido por 5 é 1. Então, a gente pode fazer isso de maneira completa desta fórmula. 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 1. Tudo bem? Existe uma forma muito interessante de fazer isso daqui, que é através desta ferramenta didática aqui. Olha só, se eu vim aqui colocar, vou fazer com 60 de novo. 60 dá um traço. Eu coloco valores aqui à minha esquerda, só os números primos. Por exemplo, 2. Aí 60 dividido por 2 dá 30. 30 ainda é divisível por 2, que ele é par. Coloco o 2 aqui novamente, dá 30 dividido por 2 dá 15. 15 já não é um número par. Né? Número pares só são pares se eles terminarem com número par. 5, que é o último algarismo de 15, não é um número par, é um número ímpar, então ele não é par. Aí a gente passa para o próximo número primo. Números primos que eu vou colocar aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. A gente tem que colocar aqui na esquerda nesta ordem. Quando um não der, a gente pula para o próximo. Se não der, a gente vai pulando até algum atender. E o que atende aqui é 3. Porque 15 divide por 3 dá 5. Ok? E 5, como a gente vê que ele é primo, ele só vai ser divisível por ele mesmo, dá 1. Quando chegar aqui em 1, a gente para. E aí a gente pode escrever isso daqui, ó, em 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Essa daqui que é a fatoração em números primos. Aqui a gente consegue fatorar 6 e 20. Olha só, da mesma forma que eu fiz lá em cima com 60, né? Olha, 6 divide por 2 dá 3. 3 divide por 3 dá 1. Então, a fatoração de 6 é apenas 2 vezes 3. Já a fatoração de 20, ó, 20 divide por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 é número primo, divide por 5 dá ele mesmo. Então, 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Okay? Então, essa aqui que é a fatoração em números primos. Aqui, a gente fala de MMC e de MDC. Primeiramente, falando de MMC. O que é MMC? MMC, olha só como está aí em destaque na caixinha vermelha, é o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais. O que são números naturais? Aqueles números inteiros positivos, ok? Então, o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum entre eles, excluindo o zero. Então, olha só, a gente tem aqui os múltiplos, que é aquilo que eu falei, de 6 e de 9. Okay? De 6 vai ser 0, 6, 18, 24, 30, 6. É uma sequência que você vai somando 6 ao número anterior, que obtém seu próximo número. Mesma coisa com 9. Ó, 0 mais 9, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 9, 36. 36 mais 9, 45. E assim por diante. E o menor múltiplo comum, né, o mínimo múltiplo comum, é o quê? É o menor número, né, desses múltiplos comum entre os dois, que está tanto nos múltiplos de 6, tanto no múltiplo de 9. Que no caso aqui vai ser o quê? Ó? 18. Ele é o
menor múltiplo comum. Então, olha só, diz que o MMC de 6 e de 9 é igual a 18, ok? Novamente, qual que vai ser o menor múltiplo comum entre 7 e 8? Aí, o que a gente faz aqui? A gente destaca, tá? A gente destaca aqui os múltiplos de 8. Vai ser 0 mais 8 dá 8, 8 mais 8 dá 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32, e assim sucessivamente, né? Eu encontro vários múltiplos de 8 e faço a mesma coisa com 7. Qual que vai ser, ó? Vai ser 0 mais 7, 7 mais 7, 14 mais 7, 21 mais 7, 28 mais 7, e assim eu vou fazendo. Até chegar um número, que aqui no caso vai ser o 56, que aparece, né? O primeiro número que aparece em comum entre o 8, entre os múltiplos de 8 e os múltiplos de 7. Esse é o menor múltiplo comum, tá? Que no caso aqui vai dar 56. Já o maior divisor comum é um processo muito parecido. Porém, ao invés de a gente estar observando os múltiplos, a gente vai estar observando os divisores, tá? Os divisores. Divisores, né, repetindo o que eu falei ali anteriormente, é aquele que divide 1. Divisores são os valores que dividem um valor natural, um número natural, e o resultado dá números inteiros, tá? Por exemplo, 20, os divisores deles vai ser 1, porque 20 dividido por 1 é 20. 2, porque 20 dividido por 2 é 10. 4, porque 20 dividido por 4 é 5. E assim sucessivamente. Todos esses valores aqui, se a gente pegar e dividir 20, né, 20 por esses valores aqui, só vai dar números inteiros. Tá? Então, esses são os divisores de 20. E aqui são os divisores de 24. São os valores que dividem 24 e dá números inteiros. Ok? Aí, a gente tem que procurar o que está comum entre esses dois valores, né? Que a gente sempre calcula MMC e MDC, que é o menor múltiplo comum e o máximo divisor comum, entre dois números naturais, dois números inteiros, positivos, né? Então, aqui a gente lista eles e escolhe, né, qual que vai ser o maior que está comum entre os dois, ok? Que no caso aqui vai ser 4, tá? Não existe outro maior que está comum entre eles. Existe o quê? O 1 está aqui igual, o 2 também está igual, ok? E aqui também o 4 está igual. Dos que estão igual, qual que é o maior? Obviamente, 4. Então, o maior divisor comum entre 20 e 24 é 4, ok? Aí que tem, olha só revisando, maior divisor comum de 2 ou mais números naturais é o maior dos divisores comum a todos eles, né? Que foi o que eu fiz aqui. Por fim, para finalizar nossa aulinha de hoje, ok? Temos aqui falando sobre frações decimais e porcentagem, ok? Olha só, esse assunto já foram visitados antes, a gente já, né? Não é um assunto que é um bicho de sete cabeças, a gente esbarra com porcentagem todo momento da nossa vida, mas vale a pena revisá-los. O que é 30%? 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100. O que é 15%? 15 dividido por 100. O porcento significa exatamente o quê? Dividir por 100 aquele valor, tá? Dividir por 100%, né? Que a gente pode até transformar em decimal, olha só. Se a gente for pegar lá na calculadora ou até fazer à mão, dividir por 100 é a mesma coisa que transformar o valor em decimal, ok? Isso é porcentagem. Próxima aulinha que eu vou gravar só uma aula de porcentagem, porque é bastante importante. Mas, até hoje, só queria revisar essas aulinhas com você. Bom, isso pode parecer um pouco complexo para muitos, ok? Mas é necessário rever, ver as aulas. Podem me procurar para tirar dúvidas ao longo das aulas. Preparem dúvidas que vocês tiverem para nossas aulas de revisão. Assistam outras aulas. Tem gente que pode ter dificuldade com operações básicas de divisão, de subtração, de soma, de multiplicação. Eu imagino, ok? Portanto, eu estou pensando em fazer uma aula extra ainda essa semana, né? 2 aulas na semana que vem para a gente revisar isso, tá? De operações básicas de multiplicação, divisão e de fração, porque isso é extremamente necessário. A gente vai revisar isso, mas eu preferi começar com isso porque isso daqui é a parte mais importante, ok? Então, até mais. Uma boa noite, boa tarde, um bom dia para você, ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.